Então, eu vou passando. Depois, gente, que eu finalizar o tingimento das sobrancelhas, o que que acontece? Assim como no outro lado. E aguardar os 10 minutos. Quer aprender de uma vez como tingir os pelos da sobrancelha? Vem comigo! Você está em apenas uma das aulas da segunda temporada do projeto Mudar Sobrancelhas que Transformam Vidas. O único curso completo e gratuito aqui no YouTube que te dá direito a materiais didáticos, a certificado de conclusão e você pode contribuir com o valor que você puder para ajudar o nosso projeto a crescer. Não entendeu nada do que eu estou falando? Na descrição dessa aula eu vou deixar o link do nosso site para você descobrir tudo que nós preparamos com muito carinho para você. As cores que nós vamos utilizar nessa sobrancelha é preto intenso e castanho natural. O castanho natural em maior proporção do que o preto, porque os pelos dela são escuros. E a marca que nós estamos utilizando é a Urbanique, tá bom? Então o que eu fiz? Uma mistura de 1 centímetro mais ou menos, tá? De castanho natural para meio centímetro do preto. E aí eu coloquei 20 gotas do nosso oxidante. Bom, a maneira com que eu vou ensinar vocês aqui é o seguinte, nós vamos fazer a higienização dessa pele, pode ser com um tônico higienizante, com uma loção higienizante, o que você já trabalha aí. Se você quiser fazer também uma esfoliação, pode, tá? Mas não pode ser uma esfoliação muito abrasiva, lembrando que a gente vai trabalhar com uma química aqui, né? Então, não pode ser nada muito abrasivo. O que é um abrasivo para um esfoliante? É aqueles esfoliantes que têm as pedras maiores, tá? Então, conforme você faz a esfoliação, as pedrinhas, ela acaba machucando, deixando mais sensível essa pele na hora de receber a tinta. Eu não vou fazer nenhum tipo de marcação, porque nós vamos tingir os pelos da cliente, tá? E com a tintura, você também pode causar aí um efeito de rena, se a cliente desejar. Se não, é somente pintar os pelinhos mesmo. Depois de bem limpinho aqui a sobrancelha da cliente, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a tintura. E como que a gente faz isso? Nos pelos, né? Lembrando que não é a rena, é pelos que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou passando. Depois, gente, que eu finalizar o tingimento das sobrancelhas, o que acontece? Eu vou ter que esperar 10 minutos para remover, tá? Para tingir mesmo. Então, eu venho passando aqui, eu deixo o início por último, porque ela tem poucos pelinhos ali. Ah, Andréia, e se eu quiser fazer um efeito já de rena? Eu consigo com a tinta? Consegue, tá? Consegue, é só você ir fazendo um acabamento, né, um alinhamento mais certinho aqui, ó. Sempre dando umas batidinhas, ó. Ai, André, e se minha cliente tiver, por exemplo, um pelo escuro, porém alguns pelos brancos na sobrancelha? Essa tintura vai cobrir? Vai, mas não nessa proporção que eu fiz aqui para essa sobrancelha, tá? No caso, eu usei 20 gotas do oxidante aqui, porque essa cliente não tem pelos branquinhos. Mas se ela tivesse, o que eu ia fazer? Eu ia diminuir a quantidade de oxidante, tá? Para ter mais poder de tintura mesmo aqui a nossa tinta, tá? Ia ter uma carga pigmentar, acabava sendo maior por conta de ter menos oxidante. Então, se você está usando a tinta e não está cobrindo pelos branquinhos, diminui a quantidade de oxidante. Olha que essa é uma dica de ouro, hein, gente? Dica de ouro, porque muitas pessoas falam assim pra mim, ah, eu estou usando a tintura na barba, eu estou usando a tintura na sobrancelha das minhas clientes, mas não está cobrindo o branco. É por isso, porque você está seguindo o jeito que o fabricante falou, que você tem que fazer a mistura da sua tinta, né? E acaba que não temos aí um resultado legal nos pelos brancos. Então, vamos fazer menor quantidade aí do nosso oxidante, tá? Bom, feito isso daqui, gente, já seria o suficiente se eu quiser pintar só os pelinhos da sobrancelha.
Não esqueça de contribuir com o projeto que já transformou milhares de vidas. Compartilhe com pessoas que realmente precisam ter a vida transformada. Sobrancelha da minha cliente, tá? Todos os pelinhos aqui dentro, ó, a gente até puxa os que estão fora e deita todos eles aqui. Agora, para minha tinta não pegar na pele dela muito, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um palito com água e vou fazer aqui o alinhamento, tá? Ó, agora, se você quer que ele tenha o efeito de rena mesmo, né, que pinte bastante a pele da cliente, aí você vai passar com mais cuidado ainda para ficar bem retinho, tá? E claro que no final eu vou mostrar para vocês como tirar da pele, né, clarear mais a pele, caso a sua cliente, por exemplo, ela não queira esse efeito aí de rena, tá? Ó. Então, a gente passa aqui. Eu vou diminuindo essa tintura aqui dos pontos da parte de baixo, que é igual, gente, funciona, não é igual a tinta de cabelo, mas funciona como se fosse, porque se pegar na pele, ela vai manchar. Então, por isso é importante que você passe e já faça esse acabamento, tá? Senão vai ficar manchada a pele da sua cliente. Então, aqui, eu vou esperar 10 minutinhos para remover e enquanto isso eu vou passando pro outro lado, tá? Por que que eu não fiz a marcação da sobrancelha dela? Porque a gente não vai deixar com muito efeito de rena. Claro que se ficar um sombreado aqui, não tem problema, tá? Não tem problema porque fica bonito. Mas se a sua cliente não quiser, por exemplo... Eita, peraí, vamos lá. Se a sua cliente não quiser, você tem que limpar tudinho depois com o palitinho mesmo, tá? Depois no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso. Então, aqui eu vou passar também, assim como no outro lado. E aguardar os 10 minutos. Bom, chegou a hora de remover, então vamos remover esse lado primeiro, que a gente passou primeiro. Ó, tá vendo que a gente pintou mais os pelos do que a própria pele da cliente, certo? Ó, os pelinhos ficaram bem mais escurinhos. Ó. Para você remover todo o excesso de tinta, você usa uma escovinha também. Andréia, mas e se a minha cliente quisesse o efeito de rena? Você pode deixar um pouquinho mais, tá? Daí ela vai ter mais efeito de rena. Nesse caso, é só o pelo mesmo que a gente tingiu aqui, tá bom? Ó. Ei, você! Eu tenho algo para te contar que quando você souber, você não vai querer ficar de fora. Imagina só, você participar de um grupo diferenciado de profissionais da área da beleza em um ambiente exclusivo, que você recebe conteúdo novo toda semana, além de ter cursos completos de micropigmentação, com material didático para você baixar, certificado de participação, além de que teremos vários convidados de diversas áreas da beleza para te ajudar a alavancar ainda mais a sua carreira. E tudo isso na palma das suas mãos. Venha agora conhecer o Go Clube, o nosso clube de vantagens e oportunidades que você nunca viu nada igual. Vou deixar aqui nos cards o link para você conhecer e saber como participar e também na descrição dessa aula. Estou te esperando dentro do nosso clube com conteúdos que você só encontra lá. Agora, digamos que a sua cliente achou, por exemplo, que marcou muito a pele dela, que ela não gostou, que ela quer tirar esse excessinho aqui, ó, de tinta que ficou. O que que você pode usar? O removedor de tinta, tá? Então, você vai fazer como? Você vai pingar o removedor aqui, porque o do pelo ele não remove, ele só remove da pele. Então, você vai pingar o removedor aqui e vai remover essa sombra que fica na sobrancelha da cliente, tá? Nesse caso aqui, gente, como tá bem bonitinho, eu não vou remover, tá? Mas se você quiser remover, você pode remover desse jeito. Ah, a Andréia marcou muito o início da sobrancelha e minha cliente não gostou. Vai com o removedor e vem com a escovinha esfregando, 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 devagar, tá, gente? Mas eu venho fazendo movimentos assim, ó,
circulares. Claro que na sobrancelha eu venho fazendo os movimentos circulares, ó, com o produto, com o removedor, no caso, que é esse aqui, ou qualquer outro removedor de rena e tinta que você tenha, mas esse no caso é da própria Urbanic, tá? E aí eu venho fazendo movimentos circulares com o produto e depois eu venho com o meu algodão e passo. Quero clarear mais um pouquinho e pronto, gente, é isso, tá? Então cuidado para não escurecer muito a pele da sua cliente, mas tem esse benefício aí de ter um removedor para auxiliar a gente na hora de fazer a finalização das sobrancelhas, tá? Como que eu removi dessas sobrancelhas? Algodão aqui com água, tá? Não precisa nenhum produto para higienização, nada não, é água mesmo. Então a gente passa água para remover o produto. Eu sempre encharco de água e aí eu coloco no meio, em cima da sobrancelha da minha cliente, ó, e dou uma apertadinha aqui, tá vendo? Ó, rena também a gente remove assim. A gente coloca o algodão, aperta um pouquinho e depois a gente vem removendo, ó. Certo? Notem que esse lado a gente consegue ver um pouquinho mais de cor no início. Por quê, gente? Por que eu consigo ver mais cor desse lado aqui do que desse lado aqui? Porque aqui ela tem mais pelo, aqui ela tem menos pelo. Então aqui a gente tingiu mais os pelos, que automaticamente eles vão ficar mais escuros, tá? E desse lado a gente tingiu poucos pelos nesse início. Então acaba que fica parecendo que um lado tem um pouquinho mais de cor que o outro, mas não tem. Ah, Andréia, mas eu não queria, porque olhando assim de frente, ó, dependendo, parece que esse lado aqui tá um pouquinho mais escuro, aí você faz aquilo que eu falei. Ou passa a escovinha para clarear um pouquinho mais, ó, tirar o excesso de tinta mesmo. Ou você vem com um pinguinho do removedor só no início, penteia, que as duas sobrancelhas vão ficar mais parecidas, tá? Mas sempre vai dar uma leve diferença quando a cliente tem mais pelo no início da sobrancelha de um lado do que do outro. Isso é natural, tá? Aqui, depois que você fez isso, você pode finalizar com uma pastinha, penteando os pelinhos da cliente todo pra cima, como a gente já ensinou vocês, né? Tem a nossa pastinha de finalização, então você vai, finaliza e a cliente tá linda. Ou, eu quero dar mais visão, assim, eu quero que apareça mais o design que eu fiz. Você pode finalizar também, como a gente já ensinou aqui no Projeto Mudar, você pode também finalizar com o corretivo, para dar uma iluminação nessa parte de baixo e a cliente ir embora ainda mais bonita, certo? Então, é isso, finalizou a nossa aula aqui de tintura de sobrancelhas. Lembrando que esse caso aqui, a cliente tem um pelo mais escuro, então eu coloquei um pouquinho do preto junto com o castanho natural. Se for mais escuro ainda, você pode passar só o preto. Se a cliente tem a sobrancelha preta, você vai usar só o preto. Se a cliente tem pelo branco, como eu já comentei aqui com vocês, diminui a quantidade de oxidante que você vai ter um resultado muito melhor. Em vez de deixar 10 minutos, você vai deixar 20, 25 minutos ali a tinta nas sobrancelhas da sua cliente. Depois disso, não adianta, gente, eu queria deixar 40 minutos, 1 hora, a tinta não vai agir mais. Ela tem um tempo de agir ali no pelo da sua cliente. Então, não adianta você deixar a cliente ir embora, por exemplo, com a tinta, porque vai fazer mais efeito. Não vai, tá? Tanto a rena quanto a tintura, ela tem um tempo de ação e depois disso, a cliente só vai com a rena para dizer que foi, tá? Mas a ação mesmo da rena, ela tem um tempo determinado, que é em torno aí de 10, 20 minutos, tá? Se você quiser. Depois disso, não acontece mais nada. Só que não é legal você deixar, por exemplo, a cliente ir com a tinta para pelo embora, porque se ela passar a mão, acaba borrando a testa dela, próximo das sobrancelhas, vai manchar. E também, gente, corre o risco de dar alguma alergia, alguma coisa no caminho e você não tá ali para saber o que aconteceu. Então, não deixa a cliente nas sobrancelhas, tá? A gente remove tudo e ela sai daqui já com o acabamento das sobrancelhas, tudo perfeito. Essa foi a nossa aula de tintura, espero que você tenha gostado. Então agora nós vamos para a nossa próxima aula. Os maiores e mais renomados nomes da micropigmentação te esperam no congresso mais desejado do Brasil, o Go Lips P1000 Congress, um congresso de oportunidade e reconhecimento.
minha aba, sai da minha aba, sai pra lá. Sem acesso não poder me ver. Sai da minha aba. São Paulo, realmente, a área da micropigmentação parou para vir nesse evento. Quer saber como você também pode fazer parte desse congresso? Eu vou deixar aqui o nosso site e também na descrição dessa aula o link para você conhecer. Eu te encontro lá.